Estas mensagens chegam até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Live by Grace nos Estados Unidos. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. Aleluia! Que o Shalom de Deus esteja agora trabalhando em todas as áreas da nossa vida, pois somos necessitados de restauração. A minha Bíblia está aqui aberta em Jeremias capítulo 9, versículo 4. Nós vamos continuar hoje com a parte 2 do tema Apaixonados pela Mediocridade. Jeremias 9,4 diz assim: Cuidado com o seu amigo. Não confie nem mesmo em seu irmão, pois irmão engana irmão, e amigo calunia amigo. Todos trapaceiam e mentem, ninguém diz a verdade. Com uma língua experiente contam mentiras, cansam-se de tanto pecar, amontoam falsidade sobre falsidade, e se recusam a me conhecer, disse o Senhor. Queridos amados irmãos, desde a queda, queridos, o ser humano está influenciado para escolher errado. Agora a graça vai devolvendo a capacidade de escolher excelência. Num tempo de relacionamento superficial com Deus, é claro que os relacionamentos com os homens, com as pessoas, também será falso. Pois à medida que o nosso relacionamento com Deus melhora, a nossa comunicação com Deus melhora, somos restaurados para ter relacionamento sincero com as pessoas. Quem não tem relacionamento profundo com Deus não passa de um hipócrita. Todos os fariseus eram hipócritas. Jesus disse em Lucas 12:1, cuidado em primeiro lugar com o fingimento. O homem não consegue ser sincero senão pela graça, pois o fruto da fidelidade, da verdade, somente pelo trabalhar da graça. Desde a queda, o homem tem como pai da mentira o seu pai. Então, num tempo de relacionamento superficial com Deus, está surgindo um povo que não apenas se conecta com Deus mentalmente, mas também de coração, irmãos, para ser restaurado, amém? Quando nós aprendemos através da palavra, nós somos bem direcionados. Mas se não tivermos raízes profundas, a palavra ela direciona correto. Mas as raízes profundas do coração que fará com que estamos aprendendo, a graça possa ir produzindo no desempenho, como já produziu no Espírito. Porque senão na hora da prova, irmãos, nós vamos ficar preocupados, Na hora da tentação, vamos ceder escondido e fingir. E na hora das perseguições, vamos ficar magoados, tendo inimizade, raiva, planejando vingança, Vamos reagir errado. Sabe, muitas pessoas têm Deus na mente, mas o inimigo nas emoções. Desde a queda é assim. O inimigo nas suas emoções, nas suas vontades, nas suas escolhas. E agora estamos sendo transportados, amados, das trevas para a luz, na alma, como já fomos no Espírito, porque no Espírito nos fez novo. Então, enquanto há uma geração ainda com o coração intacto, apaixonado pela mediocridade, mesmo que se diz cristão, Deus está levantando um povo pela graça, um povo apegado em Deus, cada vez mais. Então nós vemos aqui que Deus está falando, olha, os relacionamentos são falsos. Pela frente a pessoa te trata bem, com carinho, mas por trás ela está maquinando o mal, um contra o outro. Não foi assim logo após a queda que Caim quis matar Abel? Nós vemos então, irmãos, não estou falando isso para gerar divisão no corpo de Cristo, contendas, suspeitas, mas para que você seja manso como uma pombinha e prudente como uma serpente, pois os falsos irmãos, os falsos amigos, as pessoas que não torcem pela tua vitória e que não se alegram quando você vence, essas pessoas têm inveja de você, essas pessoas querem ver o seu mal e estão sempre extraindo informações suas para depois usarem contra você lá na frente. Andam caluniando, andam falando mal e enganando. Veja, em vez de amar, que é o chamado do Senhor, eles vivem uma antivida, o contrário. Então estão atendendo o chamado do diabo, mesmo dentro da igreja. Quantas pessoas, amados, que não tiveram uma transformação ou não estão nesse processo? Eles fazem como Absalão. Lembra de Absalão em 2 Samuel 15:6? Absalão, ele ia diante de todos os habitantes de Israel, Ele ia lá e roubava o coração do povo. E dizia, se eu fosse rei, eu faria melhor que meu pai. Meu pai não faz justiça com vocês. Vocês
foram aí diante de meu pai pedir justiça, mas ele ignorou vocês. Ah, se eu fosse rei, aí sim eu ia abençoar vocês, aí sim. Então, o que acontecia? Absalão, ele furtava o coração dos homens. Ele era um falso, ele era um que estava maquinando contra o que Deus estabeleceu. Deus estabeleceu, mas ao invés de Absalão ajudar o rei, se colocar ao lado daquilo que Deus estava estabelecendo, Absalão ia contra o que Deus estabeleceu a favor dos rebeldes. A Bíblia diz em Colossenses 3,9: não mintais uns aos outros, pois já vos vestistes, já vos despistes, né? Já despiste, já retirou o velho homem com os seus feitos. Colossenses 3,9. A Bíblia diz em Eclesiastes 10,20: nem em teu pensamento amaldiçoe o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto o rico, porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícia das tuas palavras. Eclesiastes 10,20. Irmão, nada oculto que não venha ser manifesto. Pessoa sincera com Deus, as informações vão chegar até ela. Não adianta você tentar disfarçar, a falsidade vai ser descoberta se não houver arrependimento. E aqueles que não têm um coração transformado, eles pensam que saem bem com mentira, com engano, fingindo. E o pior é que se aliam e alisam os rebeldes, irmãos. Ao invés deles irem a favor da palavra, por exemplo, você prega a palavra, como ela é. Aí um rebelde fica melindroso. Ao invés daquele que está vendo o rebelde errado ir a favor da palavra, ir a favor do púlpito, não. Ele vai a favor do rebelde, diz: o púlpito é errado. Ah, você sim. E alisa o pecador para ganhar, como Absalão ganhar o coração daquela pessoa. Aí os rebeldes começam a gostar daqueles que alisam o pecado. Eles procuram o mestre segundo suas próprias concupiscências. Pessoas que digam que eles estão certos. Pessoas que digam que a Bíblia está errada, o pastor está errado, a pregação está errada. Quem está certo é o rebelde. E, irmãos, que coisa mais triste, né, irmãos? Como aconteceu no deserto. Aqueles que iam contra Moisés, o povo, ao invés de dizer: olha, esses rebeldes aí estão contra Moisés, o povo diz assim: olha, vocês mataram o povo de Deus. Quando Moisés falou: olha, se esse povo aí, ó, tá com Deus, Deus vai mostrar. Mas se Deus não tá com eles e eles estão rebeldes, Deus vai fazer alguma coisa. E nesse momento a terra se abriu e engoliu os rebeldes, né? Deus mostrou claramente, né? Então, ao invés deles dizerem: olha, Deus mostrou aqui, olha, abriu a terra, Moisés não fez nada. Eles diziam: Moisés e Arão, vocês mataram o povo de Deus. Olha só que absurdo. Sabe aquele povo que veio junto com o povo de Israel no deserto? Um populacho meio misturado ali, né? Um pouco dos egípcios. A Bíblia diz em Números 14, no versículo 2 ao 4, que esse povo, ele infamava a terra, colocava o povo contra Moisés e contra Arão. Veja lá em Números 14, versículo 2 ao 4, que eles disseram: quem dera já tivesse morrido no Egito, ou mesmo já tivesse morrido nesse deserto. Ele diz: por que o Senhor nos traz a essa terra para cairmos à espada, para nossas crianças sejam presas? Não seria melhor voltarmos para o Egito? Levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Você está vendo como o homem, desde a queda, ele escolhe o pior? Deus disse: eu vou dar uma terra que emana leite e mel. Confie em mim. O deserto é apenas uma passagem. Não tenho deserto para vocês. Eu tirei vocês do Egito, através do deserto. Vou treinar a alma de vocês. Mas o meu alvo é a terra que emana leite e mel. O deserto é apenas uma prova temporária. E eles diziam: nós vamos morrer nesse deserto. Deus nos desamparou. Melhor era voltar para o Egito. Melhor era morrer aqui. Vamos levantar um capitão e vamos voltar para o Egito. Você está vendo como o ser humano é? Ele prefere voltar para o mundanismo do que ficar na consagração, no temor. Ele prefere desviar do que perdoar o irmão e continuar na arca. Ele prefere murmurar, reclamar, do que alimentar sua fé e sofrer calado. O ser humano é assim, irmãos. Ele não sabe escolher a excelência. Ele se apega ao pior, porque somente a graça nos abre os olhos do colírio da fé para nós escolhermos com excelência. O ser humano, desde a queda, ele sempre está escolhendo o errado, apoiando o errado, incentivando o errado, chamando o certo de errado e o errado de certo. A Bíblia diz: ai daqueles que chamam amargo de doce e doce de amargo. Eles se voltaram contra Moisés e apoiaram os rebeldes. Hoje as pessoas saem da igreja brigado, os pastores abrem os braços e colocam eles como obreiro na igreja deles. Eles saem, não pedem perdão, não se humilham, e para a primeira porta que abre, irmãos, a pessoa chega lá com
oferta, com dízimo, sei lá o quê. E os pastores dizem, não, você é obreiro, você é pastor. Ao invés de ficar ao lado da palavra, ao lado do certo, e de onde você saiu? Quem é o teu pastor? Por que saiu de lá? Você saiu em paz? Você saiu abençoando a liderança? Você está contra a liderança? Então você vai ficar de banco, até que você se arrependa. Porque por mais que a liderança da igreja que o irmão saiu estava errada, ele não é um espírito humilde, manso, ele não tem qualidade para isso. Que Deus nos ajude, amados, a perceber que o certo é certo em nome de Jesus.